Povo de Deus, bom dia, feliz sábado, bom ter você aqui, mais uma vez na casa do Senhor, finalizando esta semana, foi uma semana de bênçãos, e onde podemos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, entender a missão que Ele tem preparado para cada um de nós. Eu louvo a Deus pela alegria de ter passado essa semana aqui com vocês, mesmo tendo sido uma semana um tanto corrida, e uma semana em que, falando da questão de saúde, não estava 100%, mas ainda assim foi bênção demais estar com vocês aqui a cada noite. Espero que, pela graça de Deus, a mensagem tenha sido clara e os corações aí tenham sido aquecidos pela palavra do Senhor. Esse é o nosso maior objetivo, e eu tenho certeza que há um sonho, um desejo que arde em cada coração aqui presente, que é o sonho de ver Jesus voltar. Espero que esse seja o seu maior desejo, espero que esse seja o seu maior sonho e que você esteja se preparando para isso. Cristo está voltando. Nós conseguimos ver isso nos sinais do tempo, dos tempos. A gente consegue olhar para a história deste mundo e perceber que o mundo que nós vivemos se autodenomina como um mundo civilizado, um mundo em que houve um grande desenvolvimento em muitas áreas, muito desenvolvimento mesmo. Só que não sei se vocês já perceberam, mas parece que quanto mais o conhecimento avança, a tecnologia aumenta, pior fica a situação do mundo que nós vivemos. Pior fica o coração da humanidade, do ser humano. Porque Jesus ele afirmou isso, que quando estiver chegando pertinho do dia da vinda dele, as pessoas estariam exatamente desse jeito. Então, ao olharmos para a história da humanidade, nós conseguimos perceber que sim, Cristo está voltando. Amém? Isso não é para trazer tristeza ao nosso coração, é para trazer alegria. Daí eu estou falando isso aqui para vocês e eu estou vendo um monte de gente como se estivesse no funeral, né? Vocês não conseguem se alegrar quando falam da volta de Jesus? Você não consegue sentir esperança no seu coração? Não é a mensagem mais vibrante? Tanto quando nós vemos lá em Apocalipse, quando no capítulo 10, que narra a história do livrinho, que fala que o livrinho que o anjo deu para João e falou: pega o livro, devora o livro. E ele disse que na boca o livro era doce, era saboroso. Isso aí é a mensagem da volta de Jesus, é o que traz alegria ao nosso coração. É claro que a profecia dizia respeito ao momento em que as pessoas teriam uma grande expectativa da volta de Jesus, marcariam inclusive uma data para a volta de Jesus, mas vocês sabem muito bem, eles acertaram a data, mas erraram o evento. Jesus não estava voltando, Jesus não voltaria, até porque não tem como nós sabermos exatamente o dia da volta do Senhor Jesus. Mas ainda assim, foi a mensagem mais poderosa e vibrante que o povo de Deus pôde ver na história. E para vocês verem como que Deus age de forma espetacular, naquele mesmo período, nós normalmente costumamos associar o entendimento e a pregação da profecia das 2.300 tardes e manhãs a Guilherme Miller e aos poucos adventistas. Só que ao mesmo tempo em que Guilherme Miller e um grupo estavam ali seguindo, um grupo de milleritas estavam seguindo ele, pregando essa mensagem ali nos Estados Unidos, na época, ali em 1840 mais ou menos, a população norte-americana era de 17 milhões de pessoas. Os nossos irmãos adventistas, eles ainda não eram adventistas, os nossos irmãos milleritas distribuíram mais de 5 milhões de escritos, falando sobre a volta de Jesus. Eles conseguiram alcançar toda a população norte-americana. Você fala: pastor, mas foram 5 milhões e eram 17 milhões, só que desses 17 milhões você tem que entender que eles se agrupavam em família. E eles distribuíram panfletos, escritos, folhetos, como você preferir chamar. Mais de 5 milhões de unidades foram distribuídas em todo o território dos Estados Unidos, falando sobre a volta de Jesus. E ao mesmo tempo em que os milleritas pregavam na América do Norte, um grupo de crianças se levantaram da Europa pregando a mesma mensagem. Aí você vai se lembrar que a palavra de Deus fala que da boca de pequeninos o Senhor Jesus teria pleno louvor, o perfeito louvor. Enquanto muitos ali dos nossos irmãos, inclusive em um dos momentos de maior avivamento da história da igreja protestante no velho continente, na Europa, enquanto muitos adultos se silenciavam, Deus levantou crianças para pregar a mesma mensagem, a exata mensagem que Miller estava pregando na América do Norte. E o interessante é que essas crianças não tinham contato com a mensagem millerita ainda nessa época. E enquanto Miller estava pregando junto com os milleritas lá na América do Norte, crianças estavam pregando na Europa, falando sobre a volta de Jesus. Um padre jesuíta aqui na América do Sul, chamado Manuel Acunza, estava pregando a mesma mensagem. Ele não teve contato com os milleritas.
Ele não teve contato com as crianças que estavam pregando no velho continente, mas o Espírito Santo tocou no coração dele e disse que aquela mensagem de Daniel 8,14 tinha que ser pregada aqui também no território sul-americano. E esse padre jesuíta, Emmanuel Lacunza, começou a pregar essa mesma mensagem de Miller aqui no território sul-americano. Só que às vezes a gente não estuda muito bem a nossa história, a gente não conhece muito bem esses relatos, e aí nós não conseguimos ver o agir ou a manifestação de Deus na história. E é engraçado que esse período foi um período que trouxe muito entusiasmo ao povo de Deus. As pessoas começaram a viver a essência do Evangelho, porque eles começaram a viver na expectativa da volta de Jesus. E quando nós vivemos na expectativa da volta de Jesus, nós entendemos que tudo que nós temos e somos é para a glória dele. E todo verdadeiro cristão deveria viver 24 horas por dia na expectativa da volta de Jesus. Não é, o problema é que a gente confunde, é que às vezes a volta de Jesus traz tensão ao nosso coração e não alegria. E aí você precisa rever os seus conceitos. Se você fica triste quando ouve falar da volta de Jesus, se você fica tenso quando ouve falar da volta de Jesus, se você fica preocupado quando ouve falar da volta de Jesus, você precisa rever sua vida, porque coisas precisam mudar. Porque a volta de Jesus é a mensagem, é a maior mensagem de esperança que esse mundo poderá ouvir. Não tem mensagem que vai trazer maior alegria ao nosso coração. Jesus, quando veio, ele comparou a mensagem da vida dele como boas novas. Boas novas são notícias que trazem alegria ao coração. Não tem como as pessoas não ouvirem com alegria. Tanto que daí vem a palavra evangelho. A Bíblia fala sobre o evangelho muitas vezes, e a palavra evangelho é uma junção de duas palavras gregas, que significa literalmente, se fôssemos fazer uma tradução livre, boas notícias ou boas novas. Só que a palavra evangelho, as primeiras vezes que essa palavra foi usada na história, foi em dois contextos interessantes, que foi o contexto da coroação do imperador romano Augusto César. E quando o imperador romano Augusto César foi coroado, as pessoas que estavam ali no salão, ao celebrarem a sua festa, ao celebrarem a sua coroação, ao celebrarem aquele momento de alegria, eles começaram a declarar como se fosse um cântico de louvor, com a palavra evangelho. E eles anunciaram o evangelho a todos os que estavam em festa pela coroação do imperador. E aí a palavra evangelho foi uma palavra que trouxe uma explosão de alegria ao coração das pessoas que estavam ouvindo a notícia de que o imperador havia sido coroado. Mas a palavra evangelho também foi utilizada em um segundo contexto, que era o contexto de guerra. Só que no contexto de guerra, de quando o exército saía vitorioso, daí quando o exército saía vitorioso, o arauto, aquele que era o mensageiro, ele tinha a responsabilidade de sair do campo de batalha e ir imediatamente à sede do reino, e lá na capital do reino anunciar para as pessoas que o rei havia vencido a batalha, que o exército tinha sido vitorioso, que agora eles voltariam para casa cheios de alegria, que os filhos daquela pátria não morreram no campo de batalha e poderiam voltar para suas famílias novamente. Então o arauto entrava na cidade e ele entrava gritando, usando a palavra evangelho. É uma notícia poderosa que causa uma explosão de alegria no coração das pessoas. Daí Jesus ele fez bom uso também da palavra evangelho, se referindo ao estabelecimento do reino dos céus aqui na terra. E a mensagem da volta do Senhor Jesus é o evangelho. E o evangelho precisa trazer alegria ao seu coração. Você precisa vibrar quando ouve falar da volta de Jesus. Você precisa viver a sua vida como se Cristo fosse voltar hoje. Assim deve ser a vida do verdadeiro cristão. Viver cada dia como se fosse o último. Não o último da nossa vida, mas como se fosse o dia da volta do Senhor Jesus. Que mensagem poderia trazer maior alegria ao seu coração do que essa? De que Jesus está voltando. De que Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. A morte não existirá mais, nem pranto, nem luto, nem dor. Todas essas coisas serão passadas. E a partir de agora, você viverá a eternidade ao lado do Senhor. Amém? Para você não esquecer que Deus tem a eternidade preparada para você. E você foi convidado a viver a eternidade. E é isso que o Evangelho é. É isso que o Evangelho nos apresenta. E é isso que precisa trazer alegria ao nosso coração. E é isso que precisa nos mover como o povo de Deus. Você não precisa de razões além dessa para ser fiel. Consegue entender? E foi isso que nós falamos aqui ao longo da semana toda. A gente não precisa ficar aqui relembrando que você tem que ser fiel. Quando eu falo em ser fiel, eu não estou me referindo necessariamente a dízimos e ofertas. Eu estou me referindo a você ser um cristão todo do Senhor Jesus. 100% de Cristo. E todo o resto, você não se esqueceu, né? Vai ser um pálido detalhe. Dízimos e ofertas, um pálido detalhe. Guardar o sábado,
um pálido detalhe. Ter que cuidar da sua saúde, da sua alimentação, de tantas outras coisas, um pálido detalhe. Quando você entende quem você é e para quem você foi feito e o que Deus tem preparado para você, esse é o nosso chamado. E aí, concluindo essa semana, não poderia ser diferente. Eu quero apresentar uma mensagem, que é a mensagem que precisa mover o nosso coração, precisa pulsar constantemente em nossas veias, e tem a ver com o Evangelho. Daí eu convido você a abrir a sua Bíblia agora em Romanos, no capítulo 1. E convido você também a não se esquecer que hoje à tarde nós temos vigília aqui na igreja, vigília Eu Sou o Adorador, que vai ser fechando, na verdade, esta semana especial. Então teremos momentos muito especiais de bênçãos aqui também. Não se esqueça, vai ser céu na terra aqui neste lugar. Então, se você não tinha colocado na sua agenda ainda, se você tinha outros compromissos, aconselho você a cancelar e marcar este compromisso de estar conosco hoje à tarde aqui na igreja, na nossa vigília Eu Sou o Adorador. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler o verso 16, é um verso muito conhecido. Romanos capítulo 1, verso 16. Amém? Amém. Então vamos ler Romanos capítulo 1, no verso 16. A palavra de Deus diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, abrimos a Tua palavra e queremos mais uma vez que, assim como o Senhor fez ao longo dessa semana, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua palavra e guardá-la em nosso coração. E pedimos a Ti também que nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática a palavra do Senhor todos os dias da nossa vida, até o Senhor Jesus voltar. Pois em nome dEle nós oramos a Ti neste momento. Amém. Amém. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essas palavras de Paulo, elas são maravilhosas, e elas nos ensinam muito sobre o que é o Evangelho. Como eu falei antes, a palavra Evangelho, ela significa boas notícias, e a palavra Evangelho sempre foi usada dentro deste contexto. São boas notícias que trazem alegria ao coração de quem ouve, são boas notícias que fazem o nosso coração vibrar, são boas notícias que nos dão esperança mesmo em meio a crises ou em meio ao caos que muitas vezes nós vivemos neste mundo. O Evangelho são boas notícias que trazem esperança e alegria ao coração dos ouvintes. Só que o significado mais poderoso e extraordinário que eu encontro de Evangelho na Bíblia é dado pelo apóstolo Paulo nesse verso. Porque se você vai na Bíblia, você vai entender que em toda a Bíblia, quando se fala do Evangelho, sempre se fala do Evangelho como sendo boas notícias, ou as boas novas do reino dos céus. Só que para Paulo, o Evangelho é muito mais do que boas notícias. Paulo, ele amplia a nossa compreensão de Evangelho a uma proporção gigantesca. E aí, ao invés de considerar o Evangelho apenas como boas novas ou boas notícias, Paulo já chega dizendo o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Para Paulo, o Evangelho não é simplesmente boas notícias. Para Paulo, o Evangelho é poder. E é o poder de Deus que pulsa nas veias daquele que se levanta como evangelista ou como pregador do Evangelho. E aí Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas que creem. O Evangelho é o poder que transforma. Daí você entende que todas as vezes que você se levanta para pregar o Evangelho para alguém, é o poder de Deus que está correndo em suas veias, é o poder de Deus que está saindo em suas palavras, é o poder de Deus que está tomando conta da sua vida. Aí eu pergunto: você já imaginou ter o poder de Deus nas suas mãos? Tanto que a Bíblia é um livro que fala de muitos milagres, e a vida cristã também é uma vida cercada de muitos milagres. É bem provável que muita gente que está na igreja aqui nessa manhã já viveu milagres reais, já experimentou o poder de Deus em forma de milagre, de uma maneira assim que você sequer conseguiu explicar. E a Bíblia fala sobre muitos milagres. A Bíblia fala, por exemplo, sobre pão se multiplicando, sobre tempestades se acalmando, sobre o mar se abrindo, sobre fogo descendo do céu, sobre pessoas sendo curadas. A Bíblia fala sobre mortos ressuscitando. Só que o maior milagre que a Bíblia fala são de pessoas
nascendo de novo ao aceitarem o Evangelho. Não tem milagre maior do que esse. E esse milagre ele só pode ser movido pelo poder de Deus. Não importa quão sábio nós sejamos, quão eloquente, quão persuasivo, não importa quão inteligente seja uma pessoa, a capacidade humana não consegue mover corações, é o poder do Evangelho que age. E daí você entende que é o poder de Deus que transforma os corações, é o poder de Deus que transforma a vida das pessoas. Então quando você se levanta para pregar o Evangelho, e daí você faz um apelo ao coração de uma pessoa, e essa pessoa decide entregar a vida a Jesus, ele abre mão de toda a sua vida passada. Ele abre mão daquilo que muitas vezes lhe foi prazeroso. Ele abre mão de coisas que ele estava acostumado, que fazia parte da vida dele, e a vida daquela pessoa é completamente transformada. Não há milagre maior do que esse. Pessoas abrirem mão de uma vida inteira para começar uma nova história com Cristo. E quando você apela ao coração de uma pessoa, e essa pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, é o poder de Deus que está agindo através de você. Todas as vezes que nós nos levantamos para pregar o Evangelho, Deus está agindo em nós. Deus está agindo através da nossa vida. E para que isso fique bem claro, é só você se lembrar da grande comissão dita por Jesus em Mateus no capítulo 28. Ali Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, e foi ali de certa forma uma das últimas palavras, ou das últimas palavras de Jesus ao seu povo aqui na terra. E ele diz: ide portanto por todo mundo, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Aí você consegue entender que a presença de Deus que se faz presente em nossa vida quando nós estamos proclamando o Evangelho. Você quer ter Jesus constantemente ao seu lado? Você quer ter a presença de Jesus todos os dias na sua vida? Ele já deu a receita. Ele já ensinou o segredo. Ele falou: filhos, vão por todo mundo, preguem o Evangelho, façam aquilo que eu ensinei para vocês, apele ao coração das pessoas, batize as pessoas, e eu estarei com vocês todos os dias. Essa é uma promessa que ele faz. Quando você se dispõe a representá-lo na terra, ele se dispõe a estar do seu lado, e é o que o Evangelho faz. Daí nós voltamos para Paulo, e Paulo diz que o Evangelho para ele é poder. O Evangelho não é simplesmente boas notícias. O Evangelho é aquilo que transforma a vida das pessoas. E Paulo ele começa dizendo assim, né? Pois eu não me envergonho do Evangelho. E ele usa essa expressão, não me envergonho do Evangelho, por causa de quem ele era antes de conhecer o Evangelho. E Paulo era extremamente zeloso com a sua religião. Pensa numa pessoa zelosa. Ele era zeloso ao ponto de se dispor a perseguir todos aqueles que ameaçavam a sua religião, e a levar essas pessoas para serem julgadas e condenadas à morte por ameaçarem a sua religião. Até que um dia Paulo teve um encontro com Jesus, e esse encontro mudou a vida dele para sempre. Tanto que nós não lemos esse verso dentro do contexto real dele. O contexto está nos versos anteriores, que eu não vou ler porque não vai ser o centro da mensagem dessa manhã. Mas no contexto dessa mensagem, Paulo começa dizendo o seguinte: eu tenho uma dívida com todos vocês. Aí ele está falando dos gregos e dos gentios e dos irmãos em Roma. Ele escreve essa carta para os irmãos em Roma, e ele diz o seguinte: eu gostaria muito de estar com vocês aí em Roma também. Eu gostaria muito de pregar o Evangelho para vocês em Roma também. Infelizmente eu não posso, na situação em que eu estou, mas eu gostaria muito, porque eu tenho uma dívida com vocês. E aí Paulo ele fala de uma dívida que ele tinha, que do ponto de vista dele era uma dívida impagável. Não importa o que ele fizesse, ele jamais teria capacidade e recursos de pagar essa dívida. E daí, no contexto dessa dívida, ele diz em sequência: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí quando você vai estudar a vida de Paulo, você percebe que ele se entregava completamente ao Evangelho. Na verdade, Paulo ele já era um mártir muito antes de morrer por Cristo. Paulo eu considero inclusive como um kamikaze da fé. Kamikaze, você sabe, mas é uma expressão japonesa que significa sopro de Deus, ou vento de Deus. E foi o nome dado a alguns jovens pilotos da Força Aérea Japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, em que esses jovens pilotos eram desafiados a morrerem pelo seu país. Eles entravam então nos aviões, e eles não usavam apenas as armas, as bombas que tinham nos aviões para atacar as embarcações e aviões do exército inimigo. Eles usavam a própria aeronave como uma arma de guerra, e na maioria das vezes, os jovens pilotos japoneses, quando entravam no avião, eles sabiam que naquele dia iriam morrer pela pátria, que eles não voltariam para casa. E eram jovens cheios de sonhos, expectativas.
jovens com projetos futuros pela frente, mas que estavam dispostos a morrer pela pátria e por aquilo que eles acreditavam. E daí eles ficaram famosos, cerca de 2.000 pilotos japoneses morreram durante a Segunda Guerra Mundial como kamikazes. E Paulo, para mim, ele era exatamente assim, só que ele era um kamikaze da fé. No bom sentido, é claro, agora da palavra kamikaze, porque Paulo, ele era aquela pessoa que se esgotava na pregação do Evangelho e que estava pronto para morrer por Cristo a qualquer momento. Tanto que quando perguntavam para Paulo o que era a vida para ele, ele dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não considero a minha vida como sendo nada, se não for para a glória de Cristo. Há um momento, inclusive, em que Paulo está terminando a sua terceira viagem missionária, voltando para Jerusalém, e ele passa na igreja de Éfeso. Uma igreja que ele muito amava e que os irmãos de Éfeso também amavam muito a Paulo. Uma igreja muito acolhedora e calorosa. E Paulo, quando ele passa por Éfeso, ele decide não entrar na cidade, ele fica no porto. E os irmãos de Éfeso ficam sabendo que Paulo estava lá e vêm ao encontro dele no porto. E quando chegam ao encontro de Paulo, o Espírito Santo começa a tocar o coração de cada um daqueles irmãos e eles começam a dizer: Paulo, não volte para Jerusalém. Se você voltar para Jerusalém, você vai ser preso e condenado injustamente pelos judeus e você vai morrer. E um a um começaram a dizer: Paulo, não volte para Jerusalém. Só que aqui você precisa entender que não eram homens falando a Paulo, era o Espírito Santo de Deus movendo homens para falarem para Paulo: não volta, Paulo, não. Ou seja, o Espírito Santo estava dizendo: Paulo, você não precisa voltar para Jerusalém, você pode ir para qualquer outro lugar do mundo. E pensa alguém que se daria bem em qualquer outra parte do mundo. Paulo era extremamente habilidoso, ele era poliglota, falava vários idiomas. Ele tinha algo que era nobre naquela época, que era cidadania romana. E ele era romano por nascimento, ele não comprou a cidadania romana. E como cidadão romano, Paulo teria o que os políticos brasileiros chamam hoje, por exemplo, de foro privilegiado. Ele poderia ir para qualquer lugar do império. Ser romano naquela época era nobre. E ele tinha a cidadania romana por direito de nascimento. Paulo poderia ir para qualquer lugar do mundo antigo conhecido e ele se daria muito bem. E os irmãos começam a dizer: Paulo, não volta para Jerusalém. Se você voltar, você vai ser preso. Não volta para Jerusalém, Paulo. Você vai ser condenado injustamente. Não volta, Paulo. Se você for para lá, você vai morrer. Você não vai mais sair livre dali. E sabe o que ele disse? A resposta dele foi: se a minha morte servir de alguma forma para a glória de Cristo, eu estou pronto para morrer por Jesus. E ele voltou, sabendo que ele seria preso, sabendo que ele seria julgado e condenado injustamente, e sabendo que ele morreria por causa de Cristo. E Paulo morreu por Jesus, porque para ele a dívida que ele tinha com Cristo era impagável, e a única forma que ele tinha de pagar essa dívida, de alguma forma de tentar diminuí-la, era se dedicando ou se queimando totalmente na pregação do Evangelho, era não perdendo nenhuma oportunidade de falar de Jesus, era se dando totalmente para Cristo. E era a única forma que ele tinha de tentar, de alguma forma, poder reduzir aquela tal dívida impagável. Você pode pensar: pastor, mas por que Paulo considerava ter essa dívida impagável? Foi no período em que ele ainda não era Paulo, mas era Saulo, em que ele perseguiu os cristãos, em que ele condenou muitos cristãos à morte, em que ele atrasou a pregação do Evangelho na terra. Porque eu não sei se você sabe, mas Paulo levou muitas pessoas para serem mortas. Um deles, inclusive, é o mais conhecido, Estevão. A Bíblia fala que Estevão era um grande pregador do Evangelho, que Estevão era habilidoso em palavras, que Estevão conseguia mover o coração das pessoas. Inclusive no dia do seu julgamento e apedrejamento, Estevão pregou de forma tão poderosa que o coração até dos seus acusadores, dos seus, das pessoas que iriam matá-lo ali, dos seus carrascos, estremeceu. E houve pessoas ali que se converteram pelo poder das palavras de Estevão, porque ele era poderoso em palavras. Agora você já parou para pensar o quanto Paulo prejudicou a igreja cristã primitiva ao consentir na morte de Estevão, ao levar outras dezenas de cristãos, pregadores do Evangelho, para serem mortos pelos judeus em Jerusalém? E a partir daí ele percebeu que durante um tempo, quando ele era ignorante na fé, quando ele não conhecia Jesus, ele trouxe prejuízo ao Evangelho. E outra coisa, Paulo era fiel ao chamado. Quando Cristo chamou, Cristo não chamou apenas para representá-lo. Cristo disse o seguinte: Paulo, importa que você sofra por causa do meu nome. Você impôs sofrimento ao meu povo e à minha igreja, e a partir de agora você também vai sofrer por causa do meu nome. E daí ele começa a pregar o Evangelho e surgem essas palavras, essas expressões tão poderosas de compromisso com a fé. Mas aí nós voltamos então para a declaração de Paulo: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê. Nós, como povo de Deus, temos uma missão, um compromisso com o Evangelho. Essa é a melhor resposta que nós podemos dar para Deus. É a nossa melhor resposta de fidelidade. E aí nós entendemos que nós podemos pregar o Evangelho de muitas maneiras. Talvez você pense que a única forma de pregar o Evangelho é quando você está dentro da casa de alguém dando um estudo bíblico. Mas talvez essa não seja a sua habilidade ou o seu dom. Só que, ao passo de você não ser bom dando estudos bíblicos, talvez você seja bom em conseguir atrair as pessoas para receber estudo bíblico. Talvez você seja um excelente recepcionista aqui na igreja, que consegue receber as pessoas tão calorosamente que você consegue mover o coração daqueles que estão buscando a Cristo. Talvez você seja um intercessor que vai estar constantemente orando pelos pregadores, pelos evangelistas. Nós temos muitas formas de pregar o Evangelho. Inclusive, uma coisa que nós precisamos entender é que Jesus não vai voltar se nós pregarmos o Evangelho para toda a cidade de Brasília de Minas. E só de Brasília de Minas. O Evangelho é muito claro, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. E gente, Cristo só volta se o Evangelho for pregado em toda a terra. Daí você pode falar, pastor, então o que eu posso fazer? Porque eu estou aqui em Brasília de Minas, como que a minha voz vai ser ouvida lá? Eu não sei se você sabe, mas tem um país no mundo que ele é extremamente fechado, a Coreia do Norte, em que cristãos são proibidos lá dentro. Mas tem muitos cristãos que vivem escondidos na Coreia do Norte. E você sabe como que nós pregamos o Evangelho na Coreia do Norte? Os nossos irmãos, eles vão para as fronteiras da Coreia do Norte, e a Coreia do Norte tem uma lado da fronteira que é completamente murada. Eles pegam rádios sintonizados por satélite, em que tem apenas uma única frequência, e essa frequência é da Hope Channel, que é a Novo Tempo para a língua inglesa. E eles então pegam esse rádio que fica sintonizado apenas nessa frequência, eles colocam balões de gás, esses rádios presos em balões de gás, e são centenas de milhares de rádios, e eles jogam para o ar, e esses rádios vão voando e caem dentro do território da Coreia do Norte. E as pessoas lá encontram esses rádios e começam a ouvir a mensagem de esperança, e muitos se convertem a Cristo. Só que muitas vezes nós não sabemos disso. Aí nós pensamos assim, não, o Evangelho não está sendo pregado como deveria ser, mas está assim. E aí a sua voz pode não ser ouvida lá, mas ainda assim você tem contribuído para que o Evangelho seja pregado lá, porque cada centavo que você oferta a Deus aqui na igreja de Brasília de Minas também contribui para as missões mundiais. Cada real de dízimo que entra nessa igreja contribui para que o Evangelho alcance muitos outros lugares do planeta. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas a divisão sul-americana, que é o território administrativo que compreende aqui a nossa região, ela é formada por 8 países. Além do Brasil, mais 7 países hispanos vizinhos a nós aqui. E desses 8 países, a igreja só consegue se autossustentar em 3 deles, com exceção do Brasil. E os outros países que restam ali, os outros 4 países, a igreja depende completamente da igreja brasileira. As ofertas e os dízimos que nós devolvemos aqui na nossa igreja contribuem para que nós tenhamos uma igreja lá no Uruguai, para que o Evangelho seja pregado no Uruguai. Eu não sei se sabe, mas o Uruguai é um dos países mais céticos do mundo, e é um dos países que tem a maior resistência ao Evangelho. Mas o Evangelho tem sido pregado no Uruguai, e tem sido graças às suas ofertas. Um dos países mais pobres da América do Sul é a Bolívia e o Equador. O Equador acho que é um dos mais pobres. E a igreja só se sustenta nesses países graças às doações da igreja brasileira, que vai para lá constantemente, e nós conseguimos manter a igreja lá. Se não fosse as ofertas e a fidelidade dos irmãos da igreja brasileira, nós não teríamos condições de manter a igreja nesses países. A igreja teria fechado nesses países. E assim como esses países, nós temos outros milhares de países, centenas de países, milhares de pessoas espalhadas por todo o mundo, cujo Evangelho só alcança por causa da nossa fidelidade. Só que a gente não consegue olhar muito além da nossa realidade. Aí nós conseguimos olhar aqui para a nossa geografia e não percebemos que Deus está agindo de forma poderosa, e que a nossa voz, querendo ou não, de alguma forma, mesmo que fraquinha, tem sido ouvida do outro lado do mundo. Que o Evangelho tem sido pregado por mim e por você também, quando eu decido ser fiel aqui. E pessoas têm conhecido o Evangelho em tantos outros lugares, por causa da nossa fidelidade. Isso é simplesmente maravilhoso. Isso é incrível.
E daí eu não sei se você consegue perceber, mas não diferente de Paulo, nós também temos uma dívida com a humanidade. E uma dívida que só pode ser paga com a pregação do Evangelho. Porque um dia você também vivia sem esperança. Um dia você também era um desconhecido no céu. Um dia você também não sabia da esperança da volta de Jesus. Mas alguém se dispôs a ir até a sua casa. E eu não sei se você já parou para pensar quanto sacrifício essas pessoas que fizeram o Evangelho chegar até você passaram na vida. No século XIX, um pastor adventista chamado Francisco Westphal, na verdade Frank Westphal, só que mais conhecido aqui na América do Sul como Francisco. Ele era um pastor de descendência alemã. Os pais dele se mudaram para os Estados Unidos. Ali nos Estados Unidos ele conheceu a fé adventista e ele estudou teologia e se tornou um pastor adventista. E durante uma parte da vida do pastor Frank, ele começou a trabalhar numa associação. Na época, os Estados Unidos eram um dos países que mais se desenvolviam no mundo, já era um país de primeiro mundo. A esposa dele era enfermeira, chamada Mary, e também trabalhava para a igreja. A vida de ambos a vida deles era extremamente confortável ali nos Estados Unidos. Ele trabalhava perto da sua família, morava perto da sua família, morava em um país de primeiro mundo. A esposa trabalhava para a associação, ele trabalhava para a associação, até que um dia ele recebeu um desafio, um convite para ser missionário na América do Sul. No século XIX, hoje a América do Sul ainda é considerado terceiro mundo. Naquela época era considerado fim do mundo, era um pouquinho pior. As pessoas achavam que não tinha nada na América do Sul além de mato e índios. Principalmente na América do Norte, essa era a visão que eles tinham. E um dia, Francisco Westphal foi chamado no escritório da Associação Geral da Igreja Adventista com o desafio de vir para a América do Sul pregar o Evangelho aqui. Algumas pessoas conheceram a mensagem adventista nos Estados Unidos e voltaram para a América do Sul, pessoas de fala alemã, e começaram a pregar o Evangelho aqui para alguns familiares, e aí algumas pessoas decidiram aceitar Jesus, só que não tinha pastor na América do Sul, não tinha igreja na América do Sul. Eles então mandaram cartas para a igreja lá nos Estados Unidos, falando: mande um pastor de fala alemã para vir até aqui, para pregar o Evangelho para a gente, para batizar pessoas. E o pastor Frank Westphal foi desafiado a vir. Quando ele recebeu aquela carta, ele foi pego de surpresa, porque a vida dele estava muito tranquila lá nos Estados Unidos, uma vida extremamente confortável. Ele então pega aquela carta, vai à sua casa, e à noite ele chama sua esposa para conversar. Ele diz: meu bem, nós recebemos um convite para sermos missionários na América do Sul. E ela diz: Francisco, mas como vai ser isso? Nós não conhecemos esse lugar, não conhecemos ninguém lá, nós não temos capacidade de fazer isso. E ele disse: isso é fato, e nós também não vamos ter recursos, a igreja não tem como nos manter lá com recursos, então vai ser uma missão praticamente voluntária. Naquele momento, Mary chama o esposo para ajoelhar na sala de casa, e eles oraram, e eles disseram a Deus: Senhor, se o Senhor quer mesmo nos enviar para lá, nós pedimos que o Senhor nos direcione de alguma forma. E eles disseram para Deus exatamente assim: outra coisa, Deus, eles moravam em uma grande propriedade, uma casa muito grande, com um terreno muito grande, que era herança de família, e que eles estavam tentando vender já há muito tempo, mas até aquele presente momento, o casal Westphal não havia recebido uma única oferta pela propriedade que eles moravam. Eles se ajoelham na sala de casa, eles oram a Deus, eles falam dos desafios que teriam ali, mas que se fosse da vontade de Deus, que eles estavam dispostos a ir. E eles então dizem: Senhor, se o Senhor quer mesmo nos enviar, envia algum comprador para essa propriedade. O Senhor sabe que já tem muito tempo que ela está à venda e até hoje não recebemos uma única oferta sequer. E encerraram a oração e foram dormir. Na manhã seguinte, bem cedo, alguém bate na porta da casa dos Westphal. Mary atende a porta, e era uma pessoa que tinha vindo ali e disse para ela: olha, eu vim aqui para comprar essa propriedade. Ela chama o esposo vem, e a pessoa diz: olha, senhor Westphal, eu vim comprar essa propriedade. Ele falou: mas o senhor já viu a propriedade? Ele falou: não, eu não quero ver, eu vim comprar. Mas o senhor sabe do preço? Não, não importa o preço, eu vim comprar essa propriedade. E eles fizeram um negócio e venderam a propriedade. Dias depois, o casal Westphal e os seus 2 filhos pequenos embarcam no navio Santa Madalena, que saía do porto dos Estados Unidos até Londres, porque não havia navios que vinham dos Estados Unidos para a América do Sul direto. E lá eles embarcam em outro navio, São Pierre,
e desembarcam aqui no porto, no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eles pegam outro navio e vão até o porto de Buenos Aires, na Argentina. Ali na Argentina eles tomaram um trem e viajaram por mais longas horas até Westphal chegar no lugar onde ele deveria pregar o Evangelho. E ali ele começa a pregar o Evangelho e estabelece e batiza os primeiros adventistas aqui no Brasil, na cidade de Entre Rios, na Argentina, na província de Crespo. Depois ele volta para Buenos Aires, eles alugam uma casa ali, ele deixa sua esposa com 2 filhos pequenos e ele começa a pregar o Evangelho, além da Argentina, também no Uruguai, além do Uruguai, também no Brasil. E ele passou 6 meses viajando por vários países aqui, sem voltar em casa. Depois de 6 meses, Francisco Westphal finalmente decide voltar para casa. E quando ele chega em casa, a saudade que ele sentia de sua família estava ardendo tanto no peito que ele simplesmente não conseguia se segurar. E ele imaginava que quando ele chegasse em casa, a família iria recebê-lo com alegria, que ele iria ser abraçado pela sua esposa Mary, que os seus 2 filhos pequenos iriam abraçá-lo com força. E naquele momento, quando ele chega em casa, a cena era uma cena de velório. A sua esposa está sentada em uma cadeira na sala de casa com seu pequeno filho aos prantos. E ele, sem entender a cena, ele pergunta a Mary o que está acontecendo. E ela diz: Frank, faz 1 semana que eu enterrei a nossa pequena Anne, e você não estava aqui. Frank, eu não sei falar a língua dessas pessoas, eu estava sozinha, eu não sabia o que fazer, foi muito doído, foi doloroso demais. Francisco, você não estava aqui. E a notícia que ele recebe, depois de passar meses pregando o Evangelho, estabelecendo a igreja, foi de que a sua filha, sua pequena Anne, havia morrido e ele não estava lá. Ele não pôde abraçar sua filha uma última vez, ele não pôde dizer o quanto ele a amava, ele não pôde a pegar no colo, ele não pôde confortar sua esposa no momento de maior dor da vida dela. Frank Westphal então diz a sua esposa Mary: e onde a nossa pequena Anne está enterrada? Eles vão até o cemitério, ela mostra para o marido ali o túmulo, a sepultura da sua filhinha, e Francisco se ajoelha ali ao lado daquele túmulo, e ele fala com Jesus, ele faz uma oração, ele diz: Senhor, eu não tive a alegria de me despedir da minha filha, eu não tive o privilégio de dar um último abraço nela, eu não tive a chance, Senhor, de dizer o quanto eu a amava. Mas agora, Senhor, eu quero firmar um compromisso contigo, de enquanto houver vida em mim, eu me gastarei totalmente a pregação do Evangelho, para que o Senhor volte logo, para que eu possa abraçar novamente a minha pequena Anne. Eu só quero ter o privilégio de abraçá-la outra vez. Portanto, aqui e agora, eu quero reafirmar o meu compromisso de fé com o Senhor. E de todos os missionários, e foram muitos que pisaram neste território sul-americano para pregar o Evangelho, uma das histórias mais marcantes foi a do Francisco Westphal. Se hoje nós temos uma igreja no Brasil, inclusive a primeira igreja plantada aqui, a de Gaspar Alto, em Santa Catarina, foi fruto do trabalho do Frank Westphal. A igreja no Uruguai foi fruto do trabalho de Westphal. A igreja na Argentina foi fruto do trabalho do Westphal. A igreja no Chile foi fruto do trabalho do Westphal. E sabe onde Francisco morreu? No campo missionário, vítima de febre tifoide. A sua esposa Mary voltou para os Estados Unidos e depois de alguns dias decidiu que iria queimar o resto da vida dela, continuando o trabalho do marido aqui na América do Sul. Mary Westphal voltou para a América do Sul e dedicou até o último dia da vida dela pregando o Evangelho aqui neste lugar. Só que até esse momento você não sabia disso. Você não sabia que para você estar sentado nos bancos dessa igreja nessa manhã e viver no seu coração com a alegria de que um dia Jesus vai voltar, pessoas deram a vida por essa igreja. Você não sabia que este Evangelho que você conhece, que traz esperança ao seu coração, que é o poder de Deus queimando em nosso peito, que custou a vida de pessoas que se comprometeram e se entregaram completamente a Cristo. Talvez você não tenha noção de quantos missionários caíram no campo,
morreram no campo de batalha, mantendo erguida bem alta a bandeira do Senhor Jesus Cristo, mantendo ardente a fé no Senhor Jesus e na esperança de que um dia Ele vai voltar. E por mais que essas histórias pareçam talvez assim tristes demais, talvez alguns pensem, não, mas fracassaram, morreram no campo de batalha, por que Deus permitiu? Daí você que não vê ao longo da semana vai ficar meio perdido aqui, porque ao longo da semana inteira, em todas as mensagens eu quis mostrar o propósito que Deus tem para a nossa vida, o plano que Deus tem para você. O que nós não podemos nos esquecer jamais é que pessoas deram a vida para que o Evangelho chegasse até a sua casa. Se hoje você vive na expectativa e esperança da volta de Jesus, é porque um dia alguém morreu para que a mensagem chegasse até você. É porque um dia alguém deixou para trás família, amigos, conforto, trabalho, para que o Evangelho chegasse até você. É porque um dia alguém teve que abrir mão de sonhos pessoais para viver os sonhos de Deus, para que o Evangelho chegasse até você. Então você entende que nós temos uma dívida diante da humanidade. Você entende que assim como um dia pessoas se entregaram a Cristo e ao Evangelho por mim, hoje eu tenho que fazer a minha parte, que é a minha vez também de levar o Evangelho adiante, que é a minha vez de continuar proclamando de Cristo, de que Jesus vai voltar, que é a sua vez, é a sua vez de aceitar o chamado do Senhor Jesus, é a sua vez de se comprometer com Ele, é a sua vez de se entregar a Ele, é a sua vez de ser fiel a Ele. Portanto, não se esqueça que Cristo tem um chamado para você, um chamado de fidelidade. No século IV depois de Cristo, o Império Romano foi dividido em dois. O Ocidente, governado por Constantino, que se tornou completamente favorável aos cristãos, você conhece a história. O Oriente, governado por Licínio, que era completamente avesso aos cristãos. Licínio carregava em si o espírito de Nero, e a maior alegria do imperador romano Licínio era perseguir os cristãos e matá-los da forma mais cruel que ele pudesse. E nos dias do imperador Licínio, havia um grupo especial de soldados romanos que se autodeclaravam de os 40 lutadores. Eles são conhecidos na história como os 40 lutadores, os 40 mártires de Sebaste. Até um dia, o dia 10 de março, em que se comemora o dia dos 40 mártires de Sebaste. Mas esses homens, eles têm uma história incrível, porque eles eram considerados como uma espécie de esquadrão de elite do exército romano. Eles eram extremamente poderosos, habilidosos, e quando lutavam para o imperador, eles eram cruéis, destemidos. Muitas vezes, eles iam ao campo de batalha, eles iam às arenas romanas, e eles estraçalhavam os inimigos, e eles cantavam uma música em honra ao imperador. Eles sempre se viravam para o lado onde normalmente ficava o trono do imperador e cantava uma música em honra ao imperador. E eles cantavam assim, diz a lenda, a história é verídica, mas a lenda dizia que eles cantavam assim ao imperador: nós, os 40 lutadores, lutamos por ti, ó imperador, para ganharmos a vitória em teu nome. A quem pertencerá a coroa de vencedor? E todas as vezes que eles conquistavam uma batalha, eles cantavam em honra ao imperador: nós, os 40 lutadores, lutamos por ti, ó imperador, para ganharmos a vitória em teu nome. A quem pertencerá a coroa de vencedor? Até que um dia esses 40 lutadores conheceram a Jesus. Eles se converteram a Cristo, eles se entregaram a Jesus, e chegou ao conhecimento do imperador que alguns dos seus soldados haviam se entregado a Jesus e ele não sabia exatamente quem era. O imperador então mandou uma carta para um dos seus comandantes chamado Vespasiano, de que havia entre os seus soldados homens que haviam se entregado a Jesus, e ele sabia muito bem o quanto ele detestava Jesus, e que ele não aceitava aquilo, que qualquer soldado que tivesse entregado a vida a Jesus deveria ser morto para servir de exemplo para os demais. E o imperador também ordena que todos os soldados romanos prestassem homenagens e sacrifícios aos deuses romanos. Eles estavam na região da Capadócia, no período de inverno,
um inverno extremamente rigoroso. O exército romano estava em prontidão de batalha em frente a um grande lago que estava praticamente congelado. E naquele dia então, o comandante do exército, ele chama os seus soldados, coloca todos eles em formação e diz: chegou ao meu conhecimento pelas mãos do próprio imperador que alguns dos soldados aqui se converteram a Cristo. Vocês sabem que ele odeia Cristo. Portanto, eu estou dando uma oportunidade. Aqueles soldados aqui que se entregaram a Jesus deram um passo à frente, e para surpresa dele, aqueles 40 homens, aqueles 40 lutadores deram um passo à frente, e eles olharam para eles e falaram: não, não é possível, vocês não. Vocês são do grupo de elite do exército, vocês sempre honraram o imperador. E ele então diz: nós não vamos derramar sangue dos nossos irmãos. Neguem a Cristo, deem um passo atrás. E aqueles homens permaneceram imóveis. Eles falaram: nós não iremos sacrificar aos deuses romanos, nós não iremos negar a Jesus. Vespasiano então deu uma ordem a eles: já que vocês não querem negar Jesus, nós não temos escolha, mas nós não mataremos vocês. Tirem a armadura, tirem a roupa e entrem no lago. Naquele mesmo momento, Vespasiano deu ordens para que fosse preparado ali na areia, ao lado daquele lago praticamente congelado, algumas maneiras de que eles pudessem ser aquecidos. Acenderam-se fogueiras, aqueceram-se água, e eles deixaram tudo pronto. E Vespasiano disse a eles: vocês ficarão lá, mas se qualquer um de vocês decidirem negar Jesus, vocês poderão sair do lago e virem se aquecer aqui, mas caso contrário, vocês vão morrer lá dentro. E aqueles homens se despiram completamente, ficaram completamente nus e entraram dentro do lago. E ali eles se aglomeraram, ficaram bem perto uns dos outros. E todos os outros soldados ficaram assistindo a cena, alguns zombando lá de fora. Até que de repente eles começaram a ouvir um cântico de dentro do lago. E eles cantavam assim: nós, os 40 lutadores, lutamos por ti, ó Cristo, para ganharmos a vitória em teu nome, e a ti pertencerá a coroa de vencedor. E eles continuavam cantando e cantando com cada vez mais forte. Um brado se levantou de dentro daquele lago: nós, os 40 lutadores, lutamos por ti, ó Cristo, para ganharmos a vitória em teu nome, e a ti pertencerá a coroa de vencedor. A noite foi avançando, o frio foi aumentando, e as vozes foram perdendo a força, e o cântico foi diminuindo, mas continuava, até que um soldado gritou lá de dentro: eu não aguento mais, eu desisto. Ele saiu quase arrastando de dentro do lago. Os outros soldados, alguns ainda zombando, outros vieram recebê-lo e o levou para se aquecer dentro de uma fonte de água quente que eles haviam preparado ali. E quando ele entrou, por causa do choque térmico, ele morreu ali. Os outros ficaram na expectativa de que mais homens iriam desistir, negar Jesus e sair dali. Mas de repente, eles recobraram um pouco a força, e um cântico ecoou novamente de dentro do lago: nós, os 39 lutadores, lutamos por ti, ó Cristo, para ganharmos a vitória em teu nome, e a ti pertencerá a coroa de vencedor. Nós, os 39 lutadores, lutamos por ti, ó Cristo. E enquanto eles cantavam, o comandante que estava com eles ali, Vespasiano, tirou a sua armadura, a lançou no chão, se desfez a sua capa, tirou completamente a sua roupa, ficou totalmente nu e entrou no lago, abraçou aqueles homens e começou a cantar com eles: nós, os 40 lutadores, lutamos por ti, ó Cristo, para ganharmos a vitória em teu nome, e a ti pertencerá a coroa de vencedor. E eles cantaram até a última voz se silenciar. Mas o nome de Cristo foi exaltado ali. Ainda hoje se celebra o dia 10 de março como o dia dos 40 mártires de Sebaste, que morreram por Cristo, morreram pelo Evangelho, morreram dando testemunho da fé. E a pergunta que eu faço para você hoje é: e o que você tem feito por Jesus? Alguns acham sacrifício demais vir à igreja 3 vezes na semana. Alguns acham sacrifício demais ter um carro na igreja. Estou cansado, preciso descansar, não aguento mais.
Alguns acham um sacrifício demais ter que dar um estudo bíblico. Alguns acham um sacrifício demais ter que devolver o dízimo, ter que trazer uma oferta na igreja. O que você tem feito por Jesus? O que você está disposto a fazer por Jesus? Nessa manhã, eu quero convidar você a entregar completamente a sua vida a Jesus, a começar de novo, a ser fiel, a ser comprometido, a pregar o Evangelho, a dar o seu melhor por Cristo, porque é isso que Ele espera de nós, e a dizer, assim como o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a minha salvação. O Evangelho é o poder. Experimenta o poder de Deus em sua vida. Deixa o Evangelho te transformar, e deixa o poder de Deus fluir de você para alcançar as pessoas ao seu redor. É isso que é ser fiel a Jesus, é viver por Ele, pelo reino dEle, para a glória dEle, todos os dias da nossa vida, viver na expectativa de que Cristo está voltando. Viver por Jesus é tudo que você precisa. E eu quero convidar aqui o Davi. Cadê o Davi? Davi já está por aí? Vem aqui, Davi. Porque o Davi tomou a decisão de viver por Jesus, de entregar a vida dele a Jesus. E esses dias o Davi me fez um convite muito especial que eu jamais poderia negar. O Davi me chamou para vir aqui fazer o batismo dele. Eu falei: claro, vamos marcar. E daí a gente conversou com ele. Tá nervoso, cara? Tá entendendo o pezinho aí? Tá não? Tá feliz? Fala assim. Fala para esse povo aí. Quer não? Tá tranquilo, né? E o Davi decidiu entregar a vida dele a Jesus. E que alegria poder fazer parte deste momento tão especial na sua vida, tá? Para mim é um grande privilégio. E Davi, você ainda é muito jovem, e que você honre a Jesus com a sua juventude e dê sempre o seu melhor a Ele. Viva por Ele, e Ele fará grandes coisas através de você. Amém? Davi, eu vou fazer as 3 perguntas mais difíceis da sua vida aqui. Você vai ter que acertar a resposta. Se você errar, eu posso te batizar. Pode ser? Combinado? Tem certeza? Então vamos lá. Davi, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Sim. E vocês dizem? Amém. Davi, você está disposto a guardar todos os mandamentos de Deus contidos na Bíblia, sendo fiel aos mandamentos por amor ao Senhor Jesus? Sim. Amém. Davi, você está disposto a ser uma fiel testemunha do Senhor Jesus Cristo e usar os seus dons e talentos para a glória dele aqui nessa terra, e a contribuir com a pregação do Evangelho através da sua vida, através dos seus dons, dos seus talentos, dos seus recursos, quando você tiver recursos, né? Através também dos dízimos e ofertas, para que o Evangelho avance em toda a terra? Sim. Eu disse que era 3 perguntas, né? Eu já fiz quantas? 2 ou 3? Já fiz 3? Então são 4 perguntas, que eu preciso fazer uma que também é muito importante. Você aceita ser batizado nesta manhã como testemunho público da sua fé em Jesus, para ter o seu nome escrito no livro da vida e ter direito à vida eterna quando Jesus voltar? Amém. Amém? Então vamos orar neste momento, Davi, pela sua decisão, querido Deus. Louvamos o teu nome pela vida do Davi. Que o Senhor derrame o teu Espírito sobre ele, e que deste momento em diante o nome dele esteja escrito no livro da vida do Senhor Jesus, e que ele tenha direito à vida eterna quando o Senhor voltar. Assim como o Senhor prometeu a Deus, que a tua presença seja constante na vida dele, todos os dias, enquanto ele viver aqui, até o dia que ele estiver contigo na eternidade. Amém. Peço a ti que faça parte deste batismo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ali nos preparar para o batismo do Davi. Enquanto isso, a Raíssa vai cantar uma música em louvor a Deus. Enquanto você reflete também na letra dessa música, tome sua decisão de ser fiel a Jesus e de entregar completamente a sua vida a Ele. Amém? Amém.
Na introdução da mensagem, se não me engano foi de ontem, né? Eu mencionei que a Bíblia fala sobre muitos milagres. Ou foi hoje, nem sei mais. Foi hoje? Foi hoje! Olha aí, estamos já uma semana, gente. Perdoe. São os muitos anti-inflamatórios que estão na corrente sanguínea agora, por causa da garganta. Mas eu disse que o maior milagre do qual a Bíblia se refere é o novo nascimento. E esse milagre ele é tão grandioso que quando alguém nasce de novo aqui na terra, a Bíblia afirma que há festa no céu, há júbilo, há alegria, os anjos festejam. Você consegue entender o poder que um batismo tem? Um batismo é tão poderoso que os anjos param para assistir. Um batismo é tão poderoso que os anjos entram em festa, que o céu entra em festa, que o próprio Deus Pai celebra pela decisão de um filho dele aqui na terra. E a igreja também é um lugar de milagres. E todas as vezes que eu vou fazer um batismo, eu sempre digo que o lugar mais importante de uma igreja é esse aqui, onde eu estou agora. É o tanque batismal. Aqui, vocês conseguem presenciar milagres de verdade acontecendo. Aqui, histórias são reescritas. Vidas são transformadas. Aqui, as pessoas têm o privilégio de recomeçar. E o Davi hoje vai estar sendo aqui talvez as primícias deste mês de setembro. Temos a certeza que muitos outros ainda irão entregar a vida a Jesus. Tem pessoas aí ainda para serem visitadas, para receberem um apelo ao coração, e que essa igreja vibre de alegria. Se a festa do céu, gente, tem que ter festa na terra também. As igrejas onde eu fui pastor, ou pastor distrital, todas as vezes que tinha batismo, tinha que ter festa. E festa com comida. Hoje vai ter junta-panelas aqui em cima, né? Então fica tranquilo com relação ao horário. Mas eu sempre dizia isso, falei, gente, é festa de verdade. E nos alegramos muito com sua decisão, tá? Obrigado pelo privilégio de fazer parte desse momento tão especial da sua vida. Quero convidar a família aqui na frente, cadê os familiares? Pode chegar junto aqui. Sei que alguns estão preocupados com o tempo aí, é só desligar o relógio, fica tudo tranquilo. Dizem que o olho não vê, o coração não sente. Às vezes o estômago acusa, né? Mas a comida está lá em cima, está pertinho, só vai subir aí. Estamos em casa hoje. Convidar os familiares para chegar aqui pertinho, para acompanhar bem esse momento especial na vida do Davi. Eu pretendia terminar meio-dia pontualmente, não vai dar, gente. E a Raíssa vai cantar uma outra música para o Davi. Então ela que vai demorar, a música vai demorar um pouquinho, vai passar do horário aqui, não eu. Brincadeira, gente, brincadeira. É que não dá para mim uma semana, né, doente aí e tal, e aí pregar só 20 minutos, não tem como. Mas vamos lá. Chegou a hora então, Davi. Algumas pessoas que são importantes, especiais na sua vida, estão aqui pertinho. A igreja também que se alegra muito com esse momento especial na sua vida. E alguém vai usar segurar o microfone para mim aqui agora. Ricardo Júnior. Para isso que serve os anciãos. Ele está aprendendo, gente. É novo. Querido Davi, é com muita alegria que, em resposta ao seu desejo de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, que como ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a ordem do Mestre, pela autoridade a mim concedida por esta igreja, que eu te batizo neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja de Deus diz: Amém! Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar.
melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade, teu favor, ao entregar Jesus na cruz, pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser, tira de mim um vaso novo, quebra e molda meu interior, dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Amém? O Davi vai se trocar agora. E Davi, na parte da tarde, na vigília, aí você vai ser o primeiro que não vai poder faltar. Nós vamos entregar o seu kit batismal, beleza? Então tivemos mais tarde. Normalmente eu sempre termino o batismo fazendo um apelo para pessoas que ainda não tomaram a decisão. Hoje, por conta do tempo, eu não farei. Mas ainda assim eu farei um apelo para todos aqueles que entenderam que precisam se comprometer com Cristo. Todos aqueles que entenderam que recebeu um chamado à fidelidade. E que fidelidade a Deus diz respeito a muito mais do que o que nós pensamos. Fidelidade a Deus é viver uma vida de compromisso com Ele. É uma vida de entrega. É uma vida que vai ser totalmente do Senhor Jesus. E tudo que nós temos e somos pertence a Ele. E é isso que nós precisamos entender. Que não é escolher aquilo que eu vou dar ou não para Jesus. Que Ele não exige de você um dia da semana. Você entendeu isso, né? Ele não exige de você 10% da sua renda. Ele não exige de você um estilo de vida ou o alimento que você decide comer ou não comer. Ele exige de você a sua vida. O que Ele quer de você são 7 dias que você tem por semana. O que Ele quer de você, na verdade, é toda a sua renda, não apenas 10%. O que Ele quer de você não é apenas que você tome decisões sobre aquilo que você vai ou não fazer, é que a sua vida seja toda para a glória dEle. Daí quando você entende que você é totalmente do Senhor Jesus, aqueles pequenos detalhes que a gente muitas vezes tem somente para demonstrar nossa fidelidade, serão passos suaves e fáceis de serem dados por amor ao Senhor Jesus. Quantos aqui nessa manhã querem se comprometer a viver uma vida de fidelidade ao Senhor Jesus? Levanta a mãozinha, deixa eu ver. Amém? Então eu quero convidar você a se levantar e quero orar por você, para que a sua vida seja do Senhor Jesus, para que o seu coração seja totalmente do Senhor Jesus, para que você viva para a glória eterna do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Amado Deus, terminamos essa semana, Senhor, em que a cada noite aqui fizemos compromissos de sermos fiéis a Ti com os nossos dons e talentos, compromisso de sermos fiéis a Ti em oração, compromisso de sermos fiéis a Ti com os nossos recursos, compromisso de sermos fiéis a Ti com o nosso tempo, compromisso de sermos fiéis a Ti com a pregação do Evangelho, todos os dias, Senhor Deus.
Fizemos compromissos para não nos esquecermos das bênçãos do Senhor na nossa vida, da glória poderosa que o Senhor deseja demonstrar através de nós, do chamado que o Senhor tem nos feito a uma vida de fidelidade a Ti. E nós pedimos a Ti que não nos deixe nos esquecer jamais do chamado que o Senhor tem nos feito. E aqui nesta manhã, os Teus filhos, Senhor Deus, tomaram a decisão de serem fiéis a Ti, de viverem a vida para a glória do Senhor, de estarem prontos, ó Deus, para Te servirem todos os dias, até o Senhor voltar. E neste momento eu clamo a Ti que estenda Sua mão poderosa aí do céu e abençoe este Teu povo, Senhor, e ajude-os a jamais se esquecerem que o Senhor é Deus, e que o Senhor está presente, e que o Senhor deseja viver um relacionamento real, profundo e eterno com cada um deles. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. E em nome da igreja, da liderança da igreja, a gente gostaria de agradecer ao Senhor por ter aceitado o convite. E é importante salientar um detalhe. Eu conheci o pastor Sérgio em 2020, em 2021, no Caleb Montes Claros. E eu não gostei muito dele assim no início, não gostava, eu ia lá para dar umas palestras, não gostava. Mas o nosso relacionamento de amizade assim foi melhorando. Ele me deu muitas oportunidades quanto a missões, Calebs, e a gente foi criando um vínculo muito forte. E aí eu tenho que falar sobre um detalhe, que quando a gente foi para o Maranata, em Brasília, Distrito Federal, eu fui dirigindo. Porque ele permitiu ir para Lavras também, agora no Atos é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso é que nós temos uma amizade muito forte, e tê-lo aqui durante toda essa semana é muito mais do que um convite de um ancião de uma igreja para um pastor, para alguém. É muito mais que isso, é muito especial para mim ter o Senhor aqui, porque para além de ser meu pastor, o Senhor é um grande amigo, está entre os meus melhores amigos. Cauã está ali também. Então isso é muito especial para mim, o Senhor sabe disso, o Senhor tem essa convicção. E eu quero deixá-lo aqui, antes de deixá-lo na saia justa, eu quero saber quem aqui gostou da semana. Amém? Amém? Então desde já, eu sei que a agenda departamental é uma agenda muito corrida, muito puxada. Quem não gostou? Deixa eu ver a mão. Teve um amigo com Então assim, desde já a nossa igreja, acredito que vai ser tudo bem para todos. Convidá-lo para uma semana de oração, e aí eu vou deixar seu critério de escolha, e aí depois o Senhor dá a resposta, seja de mordomia, e eu peço licença para os nossos líderes de mordomia do ano que vem, ou peço licença para mim mesmo, para semana de oração jovem, que nós teremos no ano que vem. Aí, como ele tem o costume de fazer isso em apelos de batismo, você aceita ou não? Ele só esqueceu de falar que ele era um crítico ferrenho do meu trabalho e da lição. Aí eu coloquei ele para atuar dentro do Ministério Jovem para ele entender, reclamava de tudo. Jesus. Falei, então agora você vai falar igual Jesus com Paulo, não importa que você sofra por causa do meu nome, aí você vai entender. Tudo é possível ao que crê. Depois eu conto para vocês uma experiência sobre essa frase. Mas, no mais, é isso. Agradeço a todos vocês pela presença também. Mais uma vez, agradeço ao Senhor, pastor, por ter aceitado esse convite. Eu sei das dificuldades que é deixar a família, a sua dificuldade com a saúde também, mas mesmo assim o Senhor se esforçou para estar aqui. E é uma honra para todos nós poder recebê-lo aqui. Deus possa continuar abençoando o seu ministério. E nós temos uma surpresa, eu estava esquecendo da surpresa. Nós temos um presente aqui em nome da liderança da igreja. Nós preparamos aqui uma lembrancinha para o Senhor. Já vai dar para usar aqui depois que eu sair disso. Vamos abrir. São 3, pastor merece. Você sabe, né, meu tesoureiro. Deus abençoe muito o seu ministério. Olha, pastor, Deus abençoe. Pessoal, teremos o Junta Panela, né? Teremos o nosso Junta Panela aqui agora. Vocês podem ir na sua casa pegar os pratos e tudo mais.
Talvez tenha até aqui, mas não acho que tenha para todos. E por fim, aqui já tem os pratos, não precisa ir em casa. Temos outros pratos aqui. E por fim, para finalizar, não esqueça da nossa super vigília hoje. A partir das 4 horas da tarde será uma vigília incrível. E eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de nós também. Deus possa ver.